Olá, meus amigos e amigas. Neste vídeo eu falo sobre a Constituição de 88, que fez 30 anos em 2018. Este ano, final do ano, até outubro, ela vai estará completando 31 anos. O que houve de bom e de ruim com a Constituição de 88? A Constituição de 88 é o resultado, não só simbólico, mas concreto, da passagem de um regime de exceção, de um período anterior de pouca ou restrita liberdade, sobretudo de ação, liberdade democrática, para um momento de instauração de uma nova república, de uma república que nasce com a Carta de 1988, que é chamada de Constituinte Cidadã, Carta de 88, Carta Cidadã, e que vem também trazer um tempo de abertura e de regime democrático. Pois bem, a Constituição de 88 ela foi muito influenciada por outras constituições, Constituição alemã, Constituição italiana e, sobretudo, e de forma muito marcante, a Constituição portuguesa de 76, 79, enfim, a última Constituição e a atual ainda vigente, né, em Portugal, que foi trazida como um elemento de base para a construção e o debate dos parlamentares na Assembleia Nacional Constituinte. Uma outra questão positiva desse momento foi que a sociedade se viu ali contemplada de múltiplas formas, com várias camadas e campos sociais manifestando-se em Brasília e dialogando com os parlamentares a fim de que a carta pudesse contemplar seus interesses. De forma ampla, ela acabou contemplando, isso a gente não tem dúvida. E esse debate foi salutar porque, de fato, aumentou bastante à época a participação popular e, sobretudo, relativo aos partidos políticos que voltaram a ter uma atuação mais marcante. Essa Constituição de 88 trouxe estabilidade para o país. Ela conseguiu, ao instaurar esse regime democrático e trazer de volta uma certa liberdade, a gente pôde ver também que ela ajudou e muito na construção de uma estabilidade das instituições, em que pese as nossas crises constantes. Ainda nesse período, e eu falei aqui de crise, o Brasil é um país que vive saindo e entrando de crises, ainda assim a Constituição de 88 foi fundamental para que a sociedade brasileira pudesse suportar o peso dessas crises políticas, institucionais e econômicas e superá-la ao seu modo. Dentro do correr desse tempo, nós tivemos presidentes, 5 ou 6 presidentes, tivemos José Sarney, tivemos Fernando Collor de Mello, depois tivemos Fernando Henrique Cardoso, depois um período com Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, tivemos Temer e agora o Jair Bolsonaro. E também na saída do Fernando Collor de Mello, tivemos o Itamar Franco, que era um vice-presidente, assim como o Temer também era um vice-presidente. Então, o Brasil é um país dos vice-presidentes que assumem a presidência. Lembrando que o Sarney era o vice-presidente do Tancredo Neves, que morre e tem o seu vice assumindo como presidente. Portanto, ao longo desse tempo, enquanto vigente a nossa Constituição atual, que completará 31 anos este ano, nós tivemos tantos presidentes e 2 impeachments, ou seja, 2 impedimentos por várias razões jurídicas e políticas, tiramos do poder também. A sociedade brasileira conseguiu tirar pela via legal, sem cair em planos outros de uma crise que pudesse desestabilizar totalmente a sociedade, tiramos do poder 2 presidentes. E, portanto, isso marca a passagem a uma maioridade institucional. Apesar das crises que vivemos constantemente, as instituições estão a crescer, estão a se tornar maduras. E a Constituinte teve o lado ruim também. Nossa Constituinte, do modo que ela foi escrita, ela é uma Constituição analítica, ou seja, ela analisa muitos temas que deveriam estar nas leis ordinárias e nas legislações infraconstitucionais e foram parar no texto da Constituição pela sede de liberdade e democracia que o momento pedia. Acabou que os legisladores levaram muitos temas que, na verdade, não são materialmente constitucionais, né? E tomaram essa forma porque foram colocados dentro do texto da Constituição, mas poderiam estar normalmente nas outras leis e no ordenamento jurídico, sem necessariamente figurarem na Constituição. Isso foi um aspecto negativo, tornou a nossa
Constituição muito densa, muito grande, muito explicativa, muito detalhista, né? Ela é analítica, então nesse sentido ela não é uma Constituição resumida, compacta, sintética, e alguns equívocos também esse caso de ter ficado prolixa demais, ela é inchada, muitos temas e assuntos, foi uma das grandes e talvez a pior consequência, o erro da Assembleia Nacional Constituinte na Constituinte de 88. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, para a gente poder caminhar para o fim desse vídeo, é a questão das emendas constitucionais. No processo legislativo de alteração do texto da Constituição, com a formulação de emendas, projetos de emenda constitucional, o Brasil acabou ficando muito preso à necessidade de, quando quer atualizar, quando o Congresso quer atualizar a Constituição, ter que partir para esse quórum qualificado, que é muito difícil de reunir, de 3/5, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, para voltar a discutir e deliberar as matérias, os projetos que implicam em mudança no texto da Constituição, os projetos de emenda à Constituição. Isso fez com que houvesse, e há muitas emendas, já são mais de 90 emendas desde 88 para cá, o que mostra que a Constituição é um organismo vivo, né, é um texto legislativo vivo, ela está sempre sendo ampliada, porém há um excesso de emendas e há um excesso de modificações na Constituição que tornou ela um pouco confusa por algum sentido, e essa questão do quórum qualificado para as emendas constitucionais impôs uma negociação política, um fenômeno da política de andar por emendas. O Brasil e o Congresso anda por emendas. Enfim, no frigir dos ovos, a Constituição de 88 está aí, o Brasil anda ainda com ela, caminha, parece que ela tem um certo vigor e deve ser possivelmente a Constituição mais longa da nossa história daqui a mais um tempo. Com certeza esse amadurecimento institucional deve dar prova disso para a gente. Espero que tenham gostado do tema, da análise da Constituição de 88, seus pontos positivos e negativos. Até o próximo vídeo, continuem conosco, compartilhem, inscrevam-se no canal, comentem, deixem sugestões. Até a próxima.